Olá, mais uma vez, é um prazer ter você aqui aí de casa, no nosso programa Direito para Todos. Eu trouxe mais uma vez o ilustríssimo Dr. Franco para esclarecer agora um pouquinho sobre o direito do trabalho, né, doutor? Que eu tenho certeza que são dúvidas inúmeras de vocês aí de casa, mas lógico que nós vamos tratar de algumas delas, né, doutor? Porque o nosso programa não consegue, né, colher todas as dúvidas aí de uma vez só, né? Então eu escolhi, doutor, hoje para a gente conversar sobre a dispensa dos empregados e o pagamento das verbas rescisórias, que acredito que seja o mais comum no dia a dia, né, dos pedidos trabalhistas, né? Para iniciarmos, doutor, eu gostaria de saber que o doutor explicasse alguma modalidade de dispensa hoje que nós temos. Bom, doutora, é sempre um prazer muito grande estar aqui, né? E vamos falar um pouquinho para o pessoal sobre dispensas dos funcionários. A dispensa do funcionário, ela pode ocorrer de algumas formas. A primeira delas é quando parte da vontade do empregador, do patrão. Então, o patrão comunica ao empregado que ele está sendo dispensado. Isso a gente chama de uma dispensa imotivada por iniciativa do empregador. É o conhecido foi mandado embora. Né? Tá. Então, a pessoa foi mandada embora, é essa modalidade. Será sem justa causa. Isso, despedida imotivada. Pode acontecer também a despedida por vontade do empregador por justa causa. Pode acontecer também a despedida por própria vontade do empregado, que a gente chama de pediu demissão. Então, às vezes o empregado não está se sentindo bem na empresa, ou ele conseguiu um outro emprego, ele vai lá e pede demissão. Então, recapitulando, a gente pode ter pela vontade do empregador com ou sem justa causa, pela vontade do empregado. Sim. A gente pode ter também uma dispensa que a gente chama de comum acordo, que isso é uma modalidade que veio recentemente, onde o patrão e o empregado chegam num consenso. Isso normalmente acontece quando o empregado quer sair da empresa. Ele chega para o empregador e fala, ó, eu não estou querendo continuar, não está dando certo. O empregador fala, não, realmente não está, eu também estava pensando nisso. Vamos fazer alguma situação, um acordo para a gente conseguir sair. Essa é a de comum acordo. E tem também a rescisão indireta, que é a despedida indireta que a gente fala. Rescisão indireta seria o meio judicial para isso. O nome é despedida indireta. Quando que isso acontece? Ela é o contrário da justa causa. A justa causa acontece quando o empregado deixa de cumprir algumas regras do contrato de trabalho. Então, ele deixou de cumprir, o empregador pode punir ele. A rescisão indireta, ela acontece quando o empregador deixa de cumprir algumas obrigações do contrato. E aí o empregado pode se sentir no direito de se desligar da empresa em decorrência dessa falta de cumprimento. Certo. Então, basicamente são essas as modalidades. Então, para a gente recapitular, o empregado pode ser demitido, mandado embora, tá? Que seria uma despedida imotivada. Ele pode cometer alguma falta grave e ser mandado embora por justa causa, despedido por justa causa. Ele pode se sentir prejudicado pela empresa não ter cumprido alguma regra, e aí seria a despedida indireta. Tá. Ele pode não querer mais continuar, pedir demissão, ou a empresa e o empregado pode chegar num consenso e seja a despedida por comum acordo. E, doutor, você podia me explicar algumas diferenças entre essas modalidades de dispensa? Tá. As diferenças, praticamente, elas vão impactar no valor que a pessoa vai receber. Tá? Então, quando o empregado ele é dispensado pela empresa, ele está lá trabalhando normal, o empregador chega para ele e fala, ó, você está dispensado. O que ele tem direito a receber? Ele vai receber os dias trabalhados, que a gente chama de saldo de salário, ele vai receber o aviso prévio, ele vai receber o 13º salário proporcional aos meses do ano. Sim. Ele vai receber as férias proporcionais, mais 1/3 constitucional.
Se ele tiver férias vencidas, é nesse momento que elas serão pagas também. Ele vai sacar o fundo de garantia, ele vai receber a multa de 40% sobre o fundo de garantia e ele vai receber 2 guias. Uma para poder sacar o fundo de garantia, outra para poder dar entrada no seguro-desemprego. Então, o empregado que ele é dispensado, ele tem o pacote completo. Ele vai receber todas essas verbas. Quando ele pede demissão, aí já diminui um pouco o que ele tem que receber. O que diminui? Quando ele pede demissão, ele deixa de ter direito ao aviso prévio, ele deixa de ter direito à multa de 40% do fundo de garantia, ele deixa de ter direito ao seguro-desemprego e ele não saca o fundo de garantia. Então, praticamente o quê? Quem pedir demissão vai receber os dias trabalhados, férias proporcionais, 13º proporcional e férias vencidas se tiver. Tá? E doutor, deixa eu só fazer uma pergunta. Essas guias que o doutor mencionou, quem entrega para o empregado? O empregador. No momento que o empregado for assinar o termo de rescisão, o empregador, o escritório de contabilidade do empregador já vai ter gerado essas guias, que é a documentação necessária para que ele possa ir na caixa e dar entrada no fundo de garantia para poder sacar e depois fazer o requerimento do seguro-desemprego. E no caso, quando isso não ocorre, vamos supor que a contabilidade da empresa não faz a rescisão, aí isso quem daria seria o judiciário. Aí o empregado tem que entrar na justiça e solicitar que o juiz ordene que a empresa forneça, ou senão o juiz expede um alvará autorizando o saque e o requerimento do seguro-desemprego. Tem mais algum esclarecimento sobre essa parte? Não? Tem. Quando a pessoa ela leva a justa causa, aí fica bem mais complicado. Então, praticamente, ela vai receber férias vencidas, se tiver, e os dias trabalhados. Então, ela perde o 13º proporcional, ela perde as férias proporcionais, perde a multa dos 40% do fundo de garantia, não saca o fundo de garantia, não tem desemprego, não tem nada. Então, essa seria o pior cenário. Quando acontece esse pedido de demissão, quando o empregado quer sair e o empregador também tem essa vontade, que eles conseguem fazer essa dispensa por comum acordo, ele recebe todas as verbas, mas não na sua totalidade. O aviso prévio ela vai receber? Vai, mas só 50% do valor. Férias e 13º proporcional vai receber de forma normal. A multa dos 40%, ao invés de ser os 40%, ela vai receber só 20%. O fundo de garantia ela vai sacar somente 80% do saldo que tiver na conta e ela não tem direito ao seguro-desemprego. Então, você perde muito. Sim, mas se a gente for comparar com o pedido de demissão, ela ainda acaba recebendo um pouco mais. Né? Então, se imaginar que partiu do empregado a vontade de se desligar da empresa, então para ele ainda é um pouco mais vantajoso. E quando a gente fala da despedida indireta, né, que é quando o empregador deixa de cumprir as obrigações do contrato, o que acontece? Aí ele recebe todas as verbas como se fosse uma imotivada dispensa. Então ele vai receber férias proporcionais, 13º proporcional, aviso, a multa do fundo de garantia, seguro-desemprego, vai sacar o fundo de garantia normal. Então, praticamente são essas as diferenças entre as modalidades. Então, pelo que eu entendi, doutor, assim, a quebra contratual pelo empregado é extremamente prejudicial, né, ao empregado. O que eu vejo é que quando o empregador demite, aí sim teve um resguardo maior da lei nos direitos do empregado, né, doutor? Sim, se a gente for imaginar, quando o empregado ele comete alguma falta grave ali dentro, o que acontece? Ele vai sofrer uma penalidade. Então, é como se a lei falasse assim, o seu patrão não pode te pagar o acerto porque você que pisou na bola. Então, você vai receber só os seus dias trabalhados e as férias vencidas. Por quê? Porque já foi um direito adquirido que você tinha. Então, você pisou na bola, você perdeu tudo, né?
E quando o patrão que pisa na bola, aí o empregado recebe tudo. É uma puniçãozinha para quem quebra o contrato, Sim, na verdade, né? é. Doutor, o doutor comentou anteriormente sobre a despedida indireta. O que seria essa modalidade, doutor? Essa despedida indireta, como a gente comentou, é quando o empregador deixa de cumprir algumas obrigações contratuais. E antes da gente adentrar nesse tema, é bom explicar que isso acontece muito. É muito comum isso acontecer. Só que quando a gente fica sabendo o que aconteceu, quando o empregado procura o escritório, normalmente ele já pediu demissão. Por quê? Porque ele fala, o empregador tá pisando na bola, o cara, ele não me paga o salário no dia certo, ele me paga o salário dividido em 3, 4 vezes. Então criou-se um clima ali dentro por culpa do empregador, do patrão, que o empregado fala, para mim não dá mais, e ele pede demissão. E como a gente viu anteriormente, o fato de pedir demissão retira dele alguns direitos que ele vai receber. Então, a gente fala, nossa, mas você não precisava pedir demissão, você tinha direito de pedir para a justiça reconhecer essa despedida indireta. Sim. Então, por isso que é bom, às vezes, quando a pessoa tiver algum problema dentro da empresa, procura o advogado para ele poder te orientar. Não, nesse caso, a única solução é eu pedir demissão. Nesse caso, você tem uma outra alternativa, porque depois de assinado o pedido de demissão, fica um pouco mais difícil de reverter. O que eu vejo, doutor, é assim, nesse exemplo que o doutor deu, né, de pagar, né, picado ou atrasar, isso também não seria tipo, uma conduta do empregador forçando, de repente, o empregado a pedir a demissão? Pode ser. Por isso que é sempre interessante o empregado ter por trás dele uma orientação jurídica para saber o que está enfrentando. E a gente não está falando só de salário. Atrasos de fundo de garantia gera. Então, às vezes, quando a gente vai analisar o caso do cliente, a gente verifica que a empresa faz 1 ano que não deposita fundo de garantia, que não recolhe INSS. Às vezes coloca o funcionário para trabalhar num ambiente insalubre, por exemplo, um operador de máquina ou um mecânico de manutenção que trabalha com graxa e não tem luva de proteção, não tem creme para poder passar nas mãos, ou o ruído é muito alto, o empregador nunca forneceu um protetor auricular. Então são situações que vêm a prejudicar a integridade física do funcionário. Então é uma quebra de contrato, na verdade, o empregador deixou de obedecer normas que lhe são impostas para isso. Então, o funcionário fala, mas eu estou aqui, então eu vou pedir demissão para sair. Não peçam demissão, procurem sempre a orientação necessária, porque talvez vocês vão estar perdendo dinheiro com o pedido de demissão. Sim. E a gente entende, porque o pedido de demissão, ele é como se fosse um ato de libertação. O empregado chegou num ponto que ele não consegue mais suportar aquele ambiente de trabalho. Que entraria um pouquinho aí no assédio moral, né, doutor? Um pouquinho. Lógico que nesse tema que a gente vai... Dependendo do que aconteceu lá, né? Porque a gente sabe que às vezes tem empresas que realmente os empregadores são ríspidos, né? A gente sabe que tem grandes marcas nacionais, né, que está na televisão todo dia fazendo propaganda, que pega os seus gerentes que não atingiram metas, pede para subir na mesa, para dançar, para se humilhar. Então, tudo isso é uma coisa que gera uma possibilidade de despedida indireta. Doutora, eu tenho uma dúvida, né? Vamos supor, uma pessoa que trabalhou 10 anos, tá? Como ocorreria o cálculo do aviso prévio nesse caso? Bom, doutor, o aviso prévio, ele é calculado de forma proporcional ao tempo de trabalho que a pessoa tem na empresa. Certo. Por exemplo, nesse seu caso de 10 anos de trabalho, ele teria 30 dias de férias. Bom, mas às vezes o pessoal pode estar questionando, como assim? Se o aviso prévio já é de 30 dias, esses 30 dias seria um acréscimo. Por quê? A cada ano trabalhado, existe um bônus de 3 dias. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou 10 anos, ela vai ter os 30 dias normais, mais 3 dias a cada ano de trabalho. 10 anos, 30 dias.
Só que existe um limite de 60 dias de acréscimo. Então vamos imaginar, a pessoa trabalhou 20 anos na mesma empresa, ela vai ter os 30 dias normais, mais 60 dias de bônus. Então, na verdade, o aviso prévio dela é de 90 dias. E isso é um fato que a maioria não as grandes empresas, mas as pequenas empresas, o comércio, acaba não observando. Porque eles acham que é só os 30 dias e faz o pagamento dos 30 dias. Mas, na verdade, tem que pagar os 30 mais 3 dias a cada ano de trabalho quando se fala em pagamento de aviso prévio. E é um detalhe que faz uma diferença enorme, né, doutor? Sim, às vezes pode dobrar o pagamento. Não é? Então é bom ficar bem atento nesse pequeno detalhe. Tem que ficar né? atento. Esse entendimento também vale quando o empregado pede a demissão, doutor? Então, só lembrando que quando o empregado pede a demissão, Sim. existe o aviso prévio da mesma forma. Então, ou ele comunica o empregador que ele está saindo da empresa e ele vai trabalhar, Tá. ou ele vai indenizar. Então, ele chega para o patrão e fala, ó, eu estou pedindo demissão. Certo. Meu aviso prévio, como que nós vamos fazer? Aí o empregador vai falar, ó, não, eu quero que você trabalhe, ou eu quero que você indenize e pague, tá? Lembrando que o aviso prévio, ele é irrenunciável, tá? Sim. Então, o empregado não pode falar, ó, eu não vou cumprir o aviso prévio, eu tô saindo, tchau. Ele tá impedido pela lei para fazer isso. Tipo assim, ele vai falar, ó, eu tenho um emprego, eu tenho que começar amanhã, eu tô saindo, eu não posso cumprir. Então, o empregador não tem como obrigar ele a trabalhar, mas ele vai ter que pagar o aviso prévio. Então, no acerto dele, vai ser que a gente já viu que quem pede demissão não recebe todas as verbas, principalmente o aviso. Então, além dele não receber, ele vai ter descontado o valor do aviso prévio. Sim. E esse valor descontado, pegando o exemplo da pergunta anterior, que seria 60 dias de aviso prévio, aí ele é limitado só a 30. Então, quando a gente fala de acréscimo de 3 dias a cada ano trabalhado, é só quando o empregador, o patrão, vai pagar. Sim. Nas outras formas de exigir que o empregado trabalhe, o empregado não vai trabalhar os 60 dias, ele vai trabalhar só 30. Se for no pedido de demissão, não vai se descontar 60 dias dele, vai descontar só 30. Doutor, quando um empregado ele é demitido, né? Obviamente acaba um clima, né, entre o empregado e o empregador, né? Fica um clima meio ruim entre os dois, Sim. né? Aí me surge uma pergunta. Se a empresa optar pelo trabalho do empregado, ele pode se recusar a trabalhar no período de aviso prévio? Porque automaticamente se cria uma antipatia, né? Sim. É automático, né? E sim, só que ele não pode recusar a trabalhar. Ele é obrigado a trabalhar? Não, só que existe uma penalidade se ele não for. Então, esses dias que ele deixou de comparecer no trabalho, vai ser descontado do pagamento dele como se fosse faltas, né? Então, ele não tem como falar, ó, patrão, eu não estou mais com clima, eu não quero vir. O patrão fala, tudo bem, você não quer vir, mas eu vou descontar esses dias que você teria que estar aqui. Mas o mesmo também ocorre com o empregador, né? Às vezes ele pega uma birra tão grande também, né, nessa questão com o empregado, que ele também não quer nem olhar para a cara do empregado. E como que... Sim, aí se for quando o empregador dispensou, porque, na prática, no dia a dia, a maioria das empresas, quando dispensam o empregado, já opta por fazer o pagamento do aviso prévio. É automático. É automático. Porque o que eles pensam? Eu vou deixar aqui na empresa um cara que está insatisfeito. Vai que essa pessoa, sei lá, ela começa a trabalhar de uma forma que talvez ela se acidente aqui, ou talvez ela crie um problema com outro funcionário, ou às vezes estraga um material. Então, ó, acabou, e a pessoa opte, né? Então, é mais para fins de conhecimento de como funciona o aviso. Mas, na prática, o aviso na maioria das vezes, indenizado. E, doutor, vamos supor, né? Uma pessoa está trabalhando lá na empresa, foi dispensada, cumprindo o aviso prévio, né, na opção de não trabalhar nos últimos 7 dias, né,
Só que de repente o patrão dela liga para ela e fala assim, olha, uma funcionária minha ficou doente e você vem trabalhar aqui e acabou trabalhando normalmente. Isso é correto? Vamos supor, eu estou no aviso prévio, eu estou nos últimos 7 dias, eu não preciso ir, o patrão me liga, eu tenho que ir cobrir uma funcionária. É correto essa postura? Não é correto. Agora, só vamos fazer um parênteses para o pessoal entender que quando o empregador dispensa o funcionário e ele opte por o funcionário trabalhar, ao invés dele pagar o aviso, o empregado tem que trabalhar. Mas o empregado vai escolher se ele sai 2 horas mais cedo, durante os 30 dias do aviso prévio, ou se ele deixa de trabalhar os últimos 7 dias. Então essa é uma opção do empregado, não do empregador. Nesse seu exemplo, o empregado escolheu ficar os últimos 7 dias sem trabalhar, mas houve uma necessidade da empresa e colocou ele para trabalhar. O que vai acontecer? No final dos 7 dias, o vínculo está encerrado, ele não tem mais contato nenhum com a empresa. Só que, como o prazo, o período do aviso prévio não foi respeitado, não houve essa redução dos dias, é como se ele não existisse. Então, o que vai acontecer? O empregador vai pagar esse mês do aviso como se fosse um mês normal de trabalho e o empregado tem direito a receber mais o período do aviso prévio. Tá? Então, assim, quem trabalhou... Porque às vezes, o que acontece? Precisou trabalhar, vem aqui e tal, tal. Aí pega lá o acerto, galho, vai estar só... Justamente, vai estar né? só os dias trabalhados. Então, quem aconteceu e saiba que você ainda tem que receber o aviso prévio. Né? Ou seja, não é porque você ajudou naquele período que você vai ficar sem. Às vezes assim, se a pessoa quiser, ela tem mais 30 dias ou proporcional ao tempo de trabalho dela para receber. Então, o pagamento do aviso prévio, aí ele se torna indenizado. Por quê? Porque ela trabalhou normalmente durante o mês. Na verdade, nem foi um aviso prévio, na verdade. Nem é porque ela trabalhou normal. Né? Normal. Se a gente for considerar, não se caracterizou o aviso prévio. Sim, né? porque o aviso prévio trabalhado, ele só se caracteriza se o empregado sair 2 horas antes ou ficar sem trabalhar os últimos 7 dias. Doutor, como é calculada a base de cálculo da verba rescisória? Seria apenas sobre o salário base do empregado ou não? Como que é feito esse cálculo? Tá. O cálculo das verbas rescisórias, né? Porque até agora a gente falou quais verbas, né, devem ser pagas. Mas como que chega no valor que a pessoa tem que receber? Existe uma base de cálculo para se apurar o valor de cada uma delas. É muito comum de a gente perceber que o valor que é considerado é só o valor do salário base. O pessoal entender salário base é o valor da carteira, que o pessoal costuma falar. Às vezes é por hora, ou às vezes é o piso. Só que além disso, se a gente for analisar o holerite da pessoa, às vezes ela está recebendo ali um adicional de insalubridade, às vezes ela recebe um adicional de periculosidade, um adicional noturno, às vezes uma comissão que integra o salário dela. Então, todas essas verbas, ela tem que serem acrescidas à base de cálculo, tá? É apurada uma média, tá? dos últimos meses trabalhados para verificar e soma. Então, tem que calcular junto com essas verbas. Então, um exemplo, talvez se a pessoa recebia lá, para facilitar, sempre recebeu R$500 de hora extra e adicional noturno, e ela recebe um salário base de R$1.500. As verbas rescisórias não podem ser calculadas só sobre os R$1.500, tem que acrescer essa média, e aí vai ser calculado sobre R$2.000. Só uma dúvida, doutor. Aquelas pessoas que recebem ajuda de custo, sabe, como moradia, transporte, se isso vier incluir no decorrer, de repente, do contrato dela, isso não vai integrar como um salário base, né? Essas verbas, normalmente, elas não possuem caráter salarial, elas são indenizatórias, porque ela vem para pagar ou para recompor um gasto que a pessoa teve. Então, não são todos os acréscimos que você recebe ao longo do mês
que vai fazer parte disso. Então, aí tem que analisar quais são verbas salariais que acabam integrando e quais verbas não são. A pessoa que recebe comissão, isso se integraria no salário? Então, depende como a forma que foi estipulada essa comissão. Às vezes, algumas comissões, elas são meio que indenizatórias. Outras, a própria empresa já colocam elas como verbas salariais. Como que eu sei se é verba salarial ou não? Uma dica que a gente dá é o seguinte: embaixo do seu holerite está lá a base de cálculo do fundo de garantia. Então vamos supor, vai estar lá R$3.000. Soma tudo que está sendo pago no seu holerite. Se a sua comissão estiver dentro da base de cálculo ali do fundo de garantia, você sabe que ela está sendo considerada verba salarial. E aí sim poderia Sim, a gente tem muitos processos no escritório que quando a gente vai calcular o acerto, ou mesmo as horas extras que foram pagas, a gente percebe que não foram pagas de forma correta. Porque alguma verba que o empregador está pagando, ele coloca bônus assiduidade, coloca comissão, coloca prêmio por tempo de serviço. Aí eles criam o nome lá. E eles falam, não, nós estamos corretos. Porque essa verba não é salarial, ela não tinha que fazer parte da base de cálculo. Tudo bem, mas quando a gente analisa essa dica que a gente está dando, falou, mas você mesmo utilizou essa verba para calcular o fundo de garantia. Então, apesar de no nome ela não ser, mas o seu procedimento reconhece. Então, se você reconhece, você não pode reconhecer para uma coisa e deixar de reconhecer para outra. E esse entendimento já é pacífico pelos tribunais? Assim, sim, porque só entra na base de cálculo do fundo de garantia também verbas salariais. Então, se a própria empresa reconheceu, não tem discussão. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Como eu falei no começo do programa, são temas sempre com muita ramificação, de dúvidas, de coisas que nós poderíamos estar falando para o pessoal de casa. E provavelmente, se o doutor tiver disponibilidade de vir novamente no nosso programa, esclarecer também mais um pouquinho também sobre o direito do trabalho, tenho certeza que tem muitas dúvidas do pessoal de casa. Mas agradeço novamente a sua presença e peço ao pessoal de casa continuar nos acompanhando, porque certamente traremos outros temas polêmicos e também com dúvidas que você deve estar aí de casa também em outras áreas do direito. Eu agradeço novamente a presença de vocês. Um grande abraço.